profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um tema super interessante, a liberdade. Liberdade, é um tema que a gente ouve falar bastante, né? Mas e aí, você já parou pra pensar no que realmente significa ser livre? Boa pergunta. A gente geralmente associa a liberdade com a ideia de fazer o que quiser, né? Tipo, ter autonomia pra tomar as próprias decisões e seguir os próprios caminhos. É verdade. Mas será que essa é a única forma de entender a liberdade? É isso que a gente vai descobrir hoje. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar um texto super legal. O Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança, especificamente a entrada de 3 de fevereiro, que tem um título bem provocativo. Repensando liberdade. Adorei esse título. Repensando liberdade. Já dá pra ver que vamos ter uma perspectiva diferente sobre o assunto, né? Sim. O devocional usa vários versículos da Bíblia para nos mostrar que a liberdade em Cristo vai muito além daquilo que a gente geralmente pensa. Interessante. E qual é a proposta do devocional? O que ele traz de novo sobre esse tema? O texto nos convida a ir além dessa visão individualista da liberdade e a enxergar a liberdade como um chamado à responsabilidade e ao serviço ao próximo. Oh, uau! Que diferente, né? Geralmente a gente pensa na liberdade como algo individual, mas o devocional já começa nos mostrando que ela tem uma dimensão que vai além de nós mesmos. Exatamente. E para ilustrar essa ideia, o texto usa Gálatas 5.13. Que legal! Qual é a mensagem principal desse versículo? Ele diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nossa, que forte! É como se Paulo estivesse nos alertando que a liberdade que temos em Cristo não é um cheque em branco para fazermos o que bem entendemos. É isso mesmo. A liberdade que recebemos de Deus tem um propósito maior, que é servir ao próximo com amor. Faz todo sentido. Afinal, o amor é a essência do cristianismo, né? Sim. E quando a gente ama de verdade, a gente naturalmente quer servir e cuidar do outro. E esse serviço ao próximo não precisa ser algo grandioso, né? Não mesmo. Às vezes um simples gesto de carinho, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo um ouvido atento, já podem fazer diferença na vida de alguém. Com certeza. O importante é ter um coração disposto a servir e usar a liberdade que temos em Cristo para abençoar o próximo. E essa ideia de liberdade como serviço me faz pensar em líderes que abriram mão dos seus próprios interesses para lutar por uma causa maior. Tipo, Por exemplo, Martin Luther King Jr. ou Nelson Mandela. Eles lutaram por liberdade, mas não apenas a sua própria, e sim a de todo um povo. verdade. E essa luta exigiu sacrifícios, renúncias, colocar as necessidades do próximo acima das suas. Exatamente. E será que essa ideia de liberdade como serviço também se aplica a esses casos? Com certeza. Eles entenderam que a verdadeira liberdade não é apenas sobre direitos individuais, mas também sobre responsabilidade social e compromisso com o bem comum. É como se a verdadeira liberdade nos capacitasse a amar e servir de forma mais plena, abrindo mão do egoísmo para buscar o bem do outro. É isso aí. E o devocional ainda conecta essa ideia com Romanos 8.5. Que legal! O que esse versículo nos ensina sobre a liberdade? Ele fala sobre viver de acordo com o Espírito, tendo a mente voltada para o que ele deseja. Ou seja, para alcançarmos a verdadeira liberdade em Cristo, nossos desejos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Então não é só sobre servir ao próximo, mas também sobre entender o que Deus quer para nós e para o mundo. Exatamente. É nesse alinhamento que encontramos a verdadeira paz e satisfação. É como se a liberdade em Cristo nos libertasse da escravidão dos nossos próprios desejos, abrindo espaço para que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas. Que profundo! É como se a gente estivesse abrindo mão do controle para deixar Deus nos guiar e nos conduzir para um caminho de verdadeira liberdade. É isso mesmo. E essa liberdade também nos liberta do poder do pecado, né? Pelo menos é o devocional destaca. Verdade. Lembra que o texto usa 2 Coríntios 3.17 para ilustrar isso. E o que esse versículo nos diz? Ele afirma que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Ou seja, a presença do Espírito Santo em nós é o que nos liberta do domínio do pecado e nos permite viver uma vida nova. Faz todo sentido. É como se o Espírito Santo fosse a chave que abre as portas da prisão do pecado, nos libertando para vivermos uma vida mais leve, mais plena e com propósito. E essa liberdade do pecado não é algo que conquistamos sozinhos, né? É um presente que recebemos de Deus pela graça através da fé em Jesus Cristo. Com certeza. E é por isso que precisamos nos agarrar a essa liberdade com todas as nossas forças, lutando contra as tentações e buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Lembrei também de Gálatas 5.1, que nos encoraja a permanecer firmes nessa liberdade que Cristo nos conquistou. Esse versículo é um chamado à resistência para não voltarmos para a escravidão do pecado. É como se tivéssemos recebido esse presente incrível, a liberdade em Cristo, e precisássemos lutar para protegê-lo, para não deixar que o inimigo nos roube essa dádiva. E essa luta, como a gente bem sabe, é diária. Mas com certeza vale a pena, né? Sem dúvidas. Afinal, que graça teria a liberdade se não tivéssemos que lutar por ela?
E falando em luta, o devocional também aborda a responsabilidade que vem junto com a liberdade, especialmente em relação ao próximo. É verdade. A liberdade não é um convite ao individualismo, mas sim um chamado ao amor e ao serviço. E para nos mostrar isso, o texto usa 1 Coríntios 10:24, que nos instrui a não buscarmos nossos próprios interesses, mas os interesses dos outros. É um desafio tonto, né? Sair do nosso mundinho e pensar no bem-estar do outro antes do nosso. É verdade. Mas é isso que a liberdade em Cristo nos impulsiona a fazer. É como se essa liberdade nos tirasse do centro do universo e nos colocasse a serviço do próximo. E essa busca pelo bem do outro é um reflexo do amor descrito em 1 Coríntios 13. Um amor que não é egoísta, que não busca seus próprios interesses. Liba. É um amor que se doa, que se sacrifica, que se alegra com a felicidade do outro. Um amor que se assemelha ao amor de Cristo por nós. É isso mesmo. E esse amor é a essência da liberdade cristã. Gálatas 5:13, que a gente já mencionou, conecta diretamente a liberdade ao serviço ao próximo em amor. Ou seja, a liberdade em Cristo é a chave que abre a porta para o amor verdadeiro, um amor que se traduz em cuidado com o próximo. Exatamente. E esse cuidado também se manifesta na forma como usamos nossa liberdade, né? O devocional nos alerta para que não a usemos de maneira a sermos pedra de tropeço para os mais fracos na fé, usando 1 Coríntios 8:9 como base. Verdade. É um chamado à sensibilidade e à empatia. Nossa liberdade não nos dá o direito de ferir ou prejudicar o próximo, especialmente aqueles que ainda estão começando sua caminhada de fé. É preciso ter sabedoria e discernimento para usar a liberdade de forma que edifique e não que destrua. É como se precisássemos usar a liberdade com sabedoria, sempre pensando no impacto das nossas ações nos outros. Com certeza. A liberdade é um presente precioso, mas precisa ser usada com responsabilidade. E para finalizar essa parte, o devocional usa um versículo que resume de forma linda o que é a verdadeira liberdade. João 8:31-32. Qual a mensagem central desse versículo? Ele diz: Se vós permaneceres em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nossa, que lindo. Ou seja, a verdadeira liberdade está em conhecer a Cristo, em permanecer em sua palavra, em se deixar transformar pelo seu amor. É nesse relacionamento íntimo com Jesus que encontramos a verdadeira libertação, a libertação do pecado, do egoísmo, do medo. É a liberdade que nos permite viver em plenitude, amando e servindo ao próximo com alegria e generosidade. E que maravilha que o devocional ainda traz algumas perguntas para reflexão para nos ajudar a aprofundar ainda mais nesse tema, né? Sim, são 3 perguntas que nos convidam a aplicar esses conceitos em nossas vidas. Quer dar uma olhada nelas com a gente? Claro! Vamos lá. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no devocional Repensando Liberdade. Que bom te ver de novo. Na primeira parte a gente viu que a liberdade em Cristo é bem diferente do que a gente costuma imaginar, né? Pois é, a gente geralmente pensa na liberdade como algo individual, mas vimos que ela tem uma dimensão que vai além de nós mesmos, né? Exatamente. E para nos ajudar a entender melhor essa nova perspectiva, o devocional traz algumas perguntas para reflexão, lembra? Sim. São 3 perguntas bem interessantes que nos desafiam a colocar em prática tudo que a gente conversou até agora. E aí, vamos mergulhar nessas perguntas. Bora lá. A primeira pergunta é: de que maneiras você pode usar sua liberdade em Cristo para servir e edificar os outros? Essa é uma pergunta que nos leva a pensar em como podemos usar nossos dons, talentos e habilidades para abençoar o próximo, né? Isso mesmo. A gente precisa se perguntar: como posso usar a minha liberdade para fazer diferença na vida das pessoas ao meu redor? Às vezes a gente fica pensando em grandes projetos, em ações mirabolantes, mas a verdade é que o serviço ao próximo pode começar em pequenos gestos no dia a dia. Verdade. Um simples gesto de carinho, uma palavra de encorajamento, um ouvido atento já podem fazer a diferença na vida de alguém. É como se a gente estivesse espalhando sementinhas de amor por onde a gente passa, usando nossa liberdade para levar esperança e alegria para as pessoas. Que lindo! E essas sementinhas podem se transformar em grandes árvores frutíferas, né? Com certeza. E a gente nunca sabe o impacto que um pequeno gesto de amor pode ter na vida de alguém. E essa busca pelo bem do outro pode se manifestar de diversas formas, né? Sim. Seja através do voluntariado em alguma instituição, do apoio a uma causa social, ou simplesmente estendendo a mão a quem precisa. O importante é ter um coração disposto a servir e usar a liberdade que temos em Cristo para fazer o bem sem esperar nada em troca. Lembrando que servir ao próximo não é só sobre fazer coisas para os outros, mas também sobre como nos relacionamos com eles, né? Verdade. É sobre tratar as pessoas com respeito, compaixão e empatia. É sobre buscar o bem-estar delas e contribuir para que elas também experimentem a liberdade que encontramos em Cristo. E a segunda pergunta do devocional nos desafia a pensar em como garantir que nossa liberdade não se torne um obstáculo para os mais fracos na fé.
Essa pergunta nos convida a sermos mais sensíveis e cuidadosos com as nossas ações e palavras. Afinal, nossa liberdade não pode ser usada para ferir ou prejudicar o próximo, especialmente aqueles que ainda estão começando sua caminhada de fé. É como se tivéssemos que nos colocar no lugar do outro e pensar: será que minha atitude ou minhas palavras podem fazer com que essa pessoa se afaste de Deus? Exato. É preciso ter discernimento para entender o que é edificante e que pode ser prejudicial para os outros. E essa responsabilidade se estende a todas as áreas da nossa vida, né? Desde as pequenas decisões do dia a dia até as grandes escolhas que fazemos. Verdade. É um exercício constante de autoanálise e busca pela vontade de Deus. E por fim, a terceira pergunta nos leva para um nível mais pessoal, nos convidando a refletir sobre como a palavra de Deus tem nos libertado de hábitos e desejos que não edificam. Essa é uma pergunta que nos leva a olhar para dentro e identificar aquelas áreas da nossa vida em que ainda precisamos da libertação de Cristo. É como se a gente fizesse um raio-x da nossa alma, buscando identificar aqueles pontos que ainda precisam ser curados e transformados pelo poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus é fundamental nesse processo, né? Com certeza. É através da leitura da Bíblia, da meditação e da oração que a palavra de Deus penetra em nosso coração e nos transforma de dentro para fora. É a palavra de Deus nos libertando daquilo que nos impede de viver em plenitude. E essa libertação é um processo contínuo, né? A cada dia vamos nos aprofundando na palavra de Deus e permitindo que ela nos transforme mais e mais. É como se estivéssemos em constante reforma, buscando nos moldar à imagem de Cristo. Que legal essa analogia da reforma. É como se estivesse sempre em construção, buscando aperfeiçoar nosso caráter e nos tornar mais parecidos com Jesus. E essa transformação interior se reflete em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes e nossa forma de viver. É a liberdade em Cristo se manifestando em sua plenitude, nos capacitando a amar, servir, perdoar e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Que lindo! É a liberdade nos levando a viver uma vida mais leve, mais autêntica e mais significativa. Exatamente. E essa liberdade não é um privilégio exclusivo, é um presente disponível para todos que creem em Jesus Cristo. É verdade. Não importa o seu passado, seus erros, suas falhas, a liberdade em Cristo está ao seu alcance. Basta você se abrir para o amor de Deus, confessar seus pecados e se entregar a Ele de todo o seu coração. E a partir desse momento você inicia uma nova jornada, uma jornada de liberdade, de paz, de propósito, de amor, de alegria, de esperança. Uma jornada que te levará a experimentar a verdadeira plenitude de vida que só encontramos em Cristo Jesus. E para finalizar essa parte, queria retomar aquele versículo poderoso que a gente já leu antes, João 8.31, 32. É aquele que diz: se vós permaneceres em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a essência da verdadeira liberdade. Conhecer a Cristo, permanecer em sua palavra e se deixar transformar pelo seu amor. É nesse relacionamento íntimo com Jesus que encontramos a verdadeira libertação. Libertação do pecado do egoísmo, do medo, da insegurança, de tudo aquilo que nos impede de viver em plenitude. É a liberdade que nos capacita a amar e servir ao próximo, com alegria e generosidade. É a liberdade que nos permite voar alto, sonhar grande e viver uma vida de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Que mensagem libertadora. E para finalizar essa segunda parte, queria deixar uma pergunta para você que está nos ouvindo. Quais são as áreas da sua vida em que você ainda precisa experimentar a liberdade que Cristo oferece? Reflita sobre essa pergunta e peça a Deus que te ajude a romper as correntes que te prendem, te libertando para viver a plenitude da vida em Cristo. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no devocional, Repensando Liberdade. Ufa, quanta coisa a gente já conversou, né? É verdade. Mergulhamos de cabeça nesse tema. Mas valeu a pena, né? A gente aprendeu tanto sobre a verdadeira liberdade em Cristo. Com certeza. Vimos que essa liberdade não se resume a fazer o que a gente quer, mas a servir ao próximo com amor, guiados pelo Espírito Santo e buscando a vontade de Deus. E que essa liberdade também nos liberta do poder do pecado e nos permite viver uma vida nova, né? Uma vida com um propósito e significado alinhada com os planos de Deus para nós. Isso aí. E a gente ainda viu como colocar tudo isso em prática no dia a dia, né? É verdade. Lembra das perguntas para reflexão? A gente viu como usar nossos dons e talentos para servir, como evitar ser tropeço para os outros e como buscar a libertação que a palavra de Deus oferece. E por falar em colocar em prática o devocional, ainda dá uma dica bem legal, né? Qual a dica? Ele fala do canal do youtuber Felipe Vilela. Ah, sim. Lembra que ele incentiva os leitores a se inscreverem no canal para ter acesso a mais conteúdos edificantes. É legal. Legal, né? É um jeito de conectar a mensagem do devocional com outras plataformas e alcançar um público maior. A igreja se adaptando aos novos tempos, né? Com certeza. Usando as ferramentas que a gente tem para espalhar a mensagem do evangelho de forma criativa e relevante. E esses novos meios de comunicação são poderosos, né? Vídeos, podcasts, redes sociais. É a liberdade em Cristo se expressando na comunicação também, né? Usando a criatividade para alcançar mais pessoas com a mensagem do amor de Deus.
E no fundo é disso que se trata, né? De usar a liberdade que Cristo nos deu para fazer a diferença no mundo, para levar esperança e luz para os que estão na escuridão. É isso aí. É sobre amar, servir, perdoar e viver uma vida que reflita o amor de Deus. E para a gente encerrar esse mergulho de um jeito especial, que tal a gente voltar para aquele versículo que a gente tanto gostou? João 8.31-32. Esse mesmo. Se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que versículo poderoso, né? Ele resume tudo que a gente conversou sobre a verdadeira liberdade. Sobre conhecer a Cristo, permanecer na sua palavra e se deixar transformar pelo seu amor. É nesse relacionamento com Jesus que a gente encontra a verdadeira libertação. Libertação do pecado, do medo, da insegurança, de tudo que nos prende. É a liberdade que nos permite viver em plenitude, amar, servir, perdoar e realizar o propósito de Deus para a nossa vida. E aí, depois de tudo que a gente conversou, fica a pergunta: como você tem vivido a sua liberdade em Cristo? Quais áreas da sua vida ainda precisam ser transformadas por essa liberdade? O que você precisa mudar para experimentar a plenitude que Jesus conquistou para você? Que a gente possa, a cada dia, buscar viver em verdadeira liberdade em Cristo, amando, servindo e impactando o mundo ao nosso redor. E que a gente nunca se esqueça que essa liberdade não é um fim em si mesma, mas um meio para amar e servir a Deus e ao próximo. É isso aí, pessoal. Que essa reflexão sobre liberdade em Cristo continue ecoando nos nossos corações. E nos inspire a viver cada dia mais alinhados com a vontade de Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem na paz de Cristo.